Os Estados Unidos estão cometendo um grave erro histórico. E não necessariamente porque vão perder essa guerra no campo de batalha, mas porque talvez já tenham perdido a capacidade de controlar o que vai acontecer depois que essa guerra acabar. Porque esse não é apenas um conflito militar, mas uma guerra que afeta rotas de energia, pressiona o preço do petróleo e também altera as condições de equilíbrio de poder no Oriente Médio. E quando isso acontece, a questão deixa de ser quem tem mais força e passa a ser quem tem mais condições de fazer com que o sistema siga funcionando. E notem que uma situação análoga já aconteceu no passado com o Reino Unido, e também naquela ocasião o resultado contrariou as expectativas da grande potência da época. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de relações internacionais, e hoje eu vou te contar qual é o grave erro histórico que os Estados Unidos estão cometendo na guerra contra o Irã. Antes de falar especificamente sobre esse erro que eu quero comentar ao longo do vídeo, é importante lembrar que a presunção dos Estados Unidos nessa guerra era de que a sua superioridade tecnológica seria suficiente para debelar o seu inimigo, no caso o Irã. E notem que essa suposição não é absolutamente absurda. Em outros conflitos no passado, o fato de que os Estados Unidos tinham essa superioridade tecnológica em relação aos seus adversários serviu para que ele obtivesse uma vitória, pelo menos uma vitória no curto prazo. É claro que eu me refiro aqui às guerras do Afeganistão em 2001 e à guerra do Iraque em 2003. Em ambas as oportunidades, os Estados Unidos tinham uma superioridade tecnológica militar tão significativa que eles conseguiram, num período muito curto de tempo, na prática, eliminar os governos que estavam na região, tanto o Talibã quanto o governo de Saddam Hussein. Embora todo mundo saiba que, à medida que o tempo foi passando, ficou claro que os Estados Unidos não conseguiram converter essas vitórias táticas em um sucesso político. Ainda assim, é possível dizer que, pelo menos no curto prazo, eles puderam dizer que haviam saído vencedores, porque, afinal, os governos que anteriormente governavam esses países agora já não estavam mais no poder. O problema desse pensamento é que ele pressupõe que o adversário não tenha condições de resistir por muito tempo, porque, como eu já comentei em outras oportunidades, embora sim os Estados Unidos tenham essa superioridade tecnológica, eles têm uma dificuldade em produzir armamentos em grande quantidade. Ou seja, é verdade que as suas munições, os seus mísseis são realmente muito precisos e muito efetivos, mas como eles não são fabricados em uma grande quantidade, isso coloca uma pressão muito grande no esforço de guerra dos Estados Unidos, porque nesse cenário eles precisam obter uma vitória militar rápida, porque se isso não acontece, obviamente os seus estoques de armamentos e munições começam a dar sinais de problemas, o que muitas vezes faz com que os Estados Unidos tenham que reverter a sua posição. Não é à toa, como eu já comentei em outras oportunidades, que os Estados Unidos tenham buscado um cessar-fogo com o Irã por meio de intermediários, já nas primeiras semanas de guerra, porque já se sabia naquelas oportunidades que, embora os Estados Unidos estivessem conseguindo realizar ataques, eles estavam gastando rapidamente os seus estoques, de modo que já se a guerra caminhasse para o médio prazo, a situação ficaria periclitante, uma vez que talvez os Estados Unidos não tivessem mais condições de manter o seu esforço de guerra. Então observem que, na prática, os Estados Unidos subestimaram o poderio militar do Irã. Eles imaginaram efetivamente que apenas com um ataque de decapitação contra o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, e considerando-se também alguns ataques contra alvos estratégicos no Irã, isso já teria sido suficiente para que as forças militares iranianas colapsassem, o que não aconteceu. E como o Irã é um país que tem uma capacidade militar industrial interessante, sobretudo na fabricação de mísseis e drones, ele se manteve com condições de retaliar, de causar danos, tanto em Israel quanto nas bases militares estadunidenses no Golfo Pérsico. E aí a conta não fechou, porque aí, mesmo que os Estados Unidos tivessem esses mísseis maravilhosos, ainda assim eles estavam em pouca quantidade frente à oposição, frente ao seu inimigo. E aí os Estados Unidos se viram forçados a buscar um cessar-fogo. Mesmo que até agora os Estados Unidos ainda não tenham sido oficialmente derrotados, que eles não tenham assinado uma rendição propriamente dita, já há sinais de que eles perderam com essa guerra, ou seja,
de que eles sairão dessa guerra numa posição pior em relação a que eles estavam colocados lá no dia 27 de fevereiro de 2026, um dia antes de a coalizão sionista iniciar os ataques contra o Irã. E a primeira dessas perdas é a que eu já acabei de mencionar, é o fato de que os Estados Unidos rapidamente depletaram boa parte dos seus estoques de munições. Isso é importante, pessoal, porque mostra para o mundo inteiro, em especial para os inimigos estadunidenses, que talvez os Estados Unidos não sejam tão poderosos assim. Porque de que adianta ter 800 bases militares ao redor do mundo, ter 11 porta-aviões, mais de 1.000 caças, a maioria deles supostamente furtivos, se o país não consegue dar conta de produzir as suas próprias munições? Isso tudo acaba se tornando irrelevante. É como que se esses sistemas de armamentos fossem grandes elefantes brancos, uma vez que sem capacidade de munição, eles não conseguem ser utilizados como os Estados Unidos gostariam. Observe então que, no mínimo, há duas dificuldades aqui. Em primeiro lugar, os Estados Unidos mostram para o mundo inteiro que não teriam condições de enfrentar a China caso houvesse um conflito em Taiwan ou em qualquer outra região do mundo. E mais do que isso, que o complexo industrial de defesa dos Estados Unidos talvez não seja tão capaz assim de abastecer os seus aliados e demais países que tenham interesse em comprar os seus sistemas de armamentos. O que vocês acham agora que vai acontecer com um chefe de Estado na periferia do sistema internacional que queira comprar armamentos? Será que ele vai buscar um parceiro na China, na Rússia ou nos Estados Unidos? Sabendo que se ele comprar armamentos estadunidenses, talvez eles demorem muito a chegar, ou pior, que no limite, se os Estados Unidos estiverem em uma outra guerra no Oriente Médio, eles acabem solicitando que esse país envie o seu sistema de armamentos comprado às duras penas para satisfazer as vontades de Israel. E lembrem, eu não estou falando de uma possibilidade teórica, eu estou falando de algo que já aconteceu nessa guerra, uma vez que os Estados Unidos mobilizaram recursos do Japão e da Coreia do Sul para beneficiar Israel. Além dessa situação, o simples fato de que o Irã não foi neutralizado, de que ele se mostrou capaz de resistir à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, também é bastante pedagógica para o mundo inteiro, porque mostra efetivamente que talvez os Estados Unidos não sejam tão fortes assim. Lá no passado, líderes anti-imperialistas tinham uma frase que era célebre, diziam que o imperialismo era um tigre de papel. Só que, ao longo das últimas décadas, essa frase acabou caindo em desuso, porque as pessoas imaginaram que, em especial com o fim da União Soviética, o mundo teria se tornado unipolar e que os Estados Unidos seriam invencíveis. Só que agora, talvez essa máxima volte a ter algum sentido e comece a ser utilizada em vários países do mundo, cujas populações vejam que talvez os Estados Unidos sejam efetivamente um tigre de papel. Além dessa situação, um outro ponto muito importante tem a ver com o fechamento seletivo do Estreito de Hormuz, levado a cabo pela força militar do Irã. Isso é absolutamente fundamental, pessoal, porque durante muito tempo os Estados Unidos delegaram para si a tarefa de garantir a livre navegação nos mares no mundo inteiro. Como os Estados Unidos são a principal potência capitalista do planeta, eles realmente se colocaram com a obrigação de assegurar que no mundo inteiro o comércio pudesse fluir livremente. E agora, com o Estreito de Hormuz, na prática, estando controlado pelo Irã, evidentemente isso gera um precedente muito perigoso para essa situação. Isso fragiliza o sistema de domínio dos Estados Unidos e a sua credibilidade junto aos outros países capitalistas do mundo. E mais, pessoal, essa situação, considerando-se o peso do Estreito de Hormuz para a produção petrolífera mundial, também está colocando uma pressão econômica em muitos países. Isso porque, desde o início da guerra, o preço do barril de petróleo já saiu de $70, em determinados momentos ultrapassou $120. Então, observem que, embora o mundo ainda tenha algumas reservas estratégicas de petróleo, o preço do barril já está se aproximando de uma alta de 100% nesse período. Isso é absolutamente aterrador para as perspectivas econômicas mundiais. E segundo o Fundo Monetário Internacional, se essa situação não for revertida, se não houver uma finalização da guerra contra o Irã e uma normalização da produção e da circulação mundial de petróleo, o mundo está caminhando para uma grande recessão, o que obviamente seria de grande prejuízos para a imagem dos Estados Unidos no mundo inteiro. E ainda há um outro efeito mais profundo, a erosão da hegemonia dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Em mais de uma oportunidade, eu já comentei com vocês que o Irã tem dois objetivos estratégicos nessa guerra. Em primeiro lugar, é claro, o Irã quer resistir,
que é expulsar a coalizão sionista do seu próprio território. Mas isso não basta. O Irã quer mais do que isso. O Irã quer efetivamente destruir a hegemonia dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, e isso já está acontecendo. Durante muito tempo, as petromonarquias do Golfo, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, o Catar e o Omã, imaginaram que ter bases militares dos Estados Unidos seria uma garantia de que eles não seriam atacados. O que, de alguma forma, fazia algum sentido, porque se trata de países pequenos, talvez à exceção da Arábia Saudita, que não teriam condições de se proteger por meio dos seus próprios recursos. Então, a parceria com os Estados Unidos era vista como uma defesa, como um escudo, como algo que os protegeria de eventuais ataques. Só que notem, essa guerra mostrou que não apenas os Estados Unidos não foram capazes de protegê-los, mas que os Estados Unidos nem quiseram protegê-los. E já houve declarações oficiais dos governantes da região insatisfeitos com essa situação, porque viram que o único interesse real dos Estados Unidos era em proteger Israel, que eles não estavam realmente preocupados com a segurança desses países. Isso, evidentemente, tem consequências profundas, até porque um bom relacionamento com os países da região sempre foi fundamental para assegurar as relações entre o dólar e o petróleo, que é uma das razões pelas quais a moeda dos Estados Unidos é utilizada no mundo inteiro. Então, embora a gente ainda não tenha a certeza de quais serão os impactos econômicos dessas mudanças, certamente podemos esperar mudanças profundas. Feitas essas considerações iniciais, agora eu quero falar sobre o precedente histórico que eu mencionei na introdução do vídeo. Acontece, pessoal, que em determinados momentos, grandes potências que estão em decadência começam a observar esse fenômeno, a ficar preocupadas com isso e buscam uma saída, uma espécie de uma saída em marcha forçada, ou seja, vendo que o carro não está em condições de manter um determinado nível, eles tentam forçar a marcha para o carro avançar mais rápido. Em determinados momentos, isso até pode ter resultados satisfatórios, mas em outros, a consequência é que o sistema de câmbio do carro para de funcionar adequadamente. E isso já se observou em várias vezes ao longo da história, não apenas com grandes impérios do passado, mas também com países no sistema moderno de Estados-nações. E aqui eu trago o exemplo do Reino Unido, que passou por uma situação análoga à que os Estados Unidos estão enfrentando. Vejam, pessoal, eu não estou fazendo uma equiparação entre situações, mas sim uma analogia. E vou mostrar para vocês quais são os pontos de comparação que são legítimos e quais são os pontos de diferentes nessas duas situações. Mas é claro que vocês estão perguntando do que eu estou falando. E eu me refiro à crise do Suez, lá de 1956. Nessa oportunidade, o Reino Unido estava enfrentando um desafio muito grande ao seu antigo imperialismo, que já estava muito decadente. Isso porque o Egito era governado por um general chamado Gamal Abdel Nasser, um general nacionalista e pan-arabista, ou seja, uma pessoa que defendia a união dos povos árabes do mundo inteiro. E mais do que isso, o Egito tinha o Canal de Suez. Só que o Canal de Suez havia sido construído pelo capital britânico, de modo que, na prática, ele não era controlado pelos egípcios. Por conta dessa situação, então, o Nasser optou por nacionalizar o Canal de Suez, para que o seu próprio povo pudesse usufruir pelos benefícios do seu próprio canal, algo que, vamos combinar, fazia bastante sentido. Mas, evidentemente, essa situação não agradou os britânicos. E mais do que isso, não agradou britânicos, franceses e israelenses. Isso porque Nasser, na verdade, ele também tinha relações tumultuadas com esses dois países. Com a França, pelo fato de que ele apoiava o movimento de libertação colonial da Argélia, que à época era uma colônia francesa, e contra Israel, porque ele apoiava os palestinos na guerra contra esse país. Por conta disso, então, Reino Unido, França e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Egito na expectativa de satisfazer os seus próprios interesses. E notem, pessoal, que o caso britânico é bem revelador dessa situação. À época, o Reino Unido era governado por Anthony Eden, um primeiro-ministro conservador que chegou a dizer que Nasser era um Mussolini moderno e que faria de tudo para evitar que os egípcios controlassem o Canal de Suez. Ele disse que não se importaria se o Egito entrasse numa situação de caos, ou seja, ele queria efetivamente mostrar para o mundo inteiro que o Reino Unido ainda era uma grande potência imperialista e que não estava disposta a aceitar essa situação. Só que a realidade do campo de batalha acabou se mostrando diferente, por dois motivos. Em primeiro lugar, quando a operação começou, o Nasser observou
que de nada adiantaria aos seus inimigos vencer o Egito caso o canal de Suez não estivesse funcionando. E aí ele optou por afundar alguns navios no canal. A ideia era encalhar a passagem nesse navio para evitar que os seus inimigos, mesmo se vencessem, pudessem usufruir dos benefícios dessa vitória. Porque afinal, se a ideia era retomar o canal de Suez, de nada adiantaria caso o canal estivesse interrompido. Ou seja, o fluxo de mercadorias que saía ali do mar Mediterrâneo, passava pelo Mar Vermelho e chegava ao Oceano Índico, ou vice-versa, simplesmente estaria impossibilitado. Então essa foi a estratégia do Nasser para evitar os benefícios de uma vitória dos seus inimigos. Mas mais do que isso, o Nasser já nessa oportunidade tinha boas relações com a União Soviética. E Moscou não ficou satisfeita com essa situação e alertou que não aceitaria uma derrota militar do Egito nessa oportunidade. Diante desse contexto, os Estados Unidos se uniram aos esforços da União Soviética para debelar as forças que estavam ocupando o Egito. Ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram do mesmo lado para evitar o sucesso militar de Reino Unido, França e Israel. E eu sei que isso pode parecer estranho, pessoal, mas notem que os Estados Unidos não tomaram essa posição porque estavam preocupados com a segurança do Egito ou com seus interesses. Muito pelo contrário. A única questão é que os Estados Unidos sabiam que se a União Soviética entrasse nessa guerra ao lado do Egito, ela venceria. E, portanto, ela sairia dessa situação fortalecida. E os Estados Unidos não queriam essa situação. Então, ao invés de esperar para que o seu principal rival vencesse nessa região, eles tentaram se associar a ele para, de alguma forma, compartilhar desses benefícios. Tem que admitir que foi algo bem pensado pelo governo estadunidense da época. Observem, pessoal, que esse momento histórico passou a ser conhecido como o Momento Suez, um grande símbolo da decadência do imperialismo britânico no mundo inteiro. Não que imediatamente o Reino Unido tenha simplesmente parado de agir como potência imperialista ao redor do mundo. Pelo contrário, em algumas regiões ele continuou e continua até hoje a exercer alguns frutos das suas ações imperialistas do passado, em especial no século XIX e início do século XX. Mas esse momento é considerado por praticamente todos os historiadores como o fim do grande Império Britânico, como um momento que ficou claro para o mundo inteiro que o Reino Unido, e assim como a França também, já eram uma grande potência do passado e que não mais conseguiam fazer frente às novas grandes potências, à União Soviética e aos Estados Unidos. E é aqui, pessoal, que eu falo de os Estados Unidos estarem cometendo um grave erro histórico, porque talvez os Estados Unidos estejam tendo o seu momento Suez ao iniciar a guerra contra o Irã, porque talvez os iranianos estejam sendo capazes de manter o Estreito de Hormuz e, com isso, estão mostrando para o mundo inteiro que os Estados Unidos não são mais a grande potência que um dia foram. Notem, pessoal, que eu não estou dizendo que a situação é idêntica. Pelo contrário, como eu comentei mais cedo, eu estou fazendo uma comparação. Existem alguns pontos semelhantes, existem alguns pontos diferentes. Embora, na minha visão, os pontos semelhantes sejam muito mais significativos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, como o Reino Unido, se mostraram uma grande potência em decadência, que não conseguiu lidar com esse cenário e buscou, por meio da força, compensar as suas próprias fraquezas. E mais do que isso, obteve um resultado negativo e inesperado. Em segundo lugar, existe uma comparação possível com o Canal de Suez e o Estreito de Hormuz. E mais do que isso, com o fato de que tanto o Egito quanto o Irã se deram conta de que essa era a sua principal força na guerra contra as potências imperialistas que eles estavam enfrentando. Porque é claro que nem Egito nem Irã seriam capazes de derrotar frontalmente os seus inimigos, mas talvez eles pudessem causar um impacto negativo muito forte numa grande artéria da economia capitalista e assim teriam condições de vencer politicamente os seus adversários. E, em terceiro lugar, uma vez que as grandes potências sejam derrotadas, as consequências ficam muito claras. Porque quando se trata de uma guerra iniciada com o objetivo de retomar a pujança militar do passado e ela fracassa, fica claro para o mundo inteiro que se trata de uma potência decadente. E isso tem consequências muito significativas. Agora, se existem essas três semelhanças, existem algumas diferenças. Em primeiro lugar, o Reino Unido era, à época, uma potência muito mais decadente do que são os Estados Unidos.
É por isso que o momento Suez é considerado o fim do imperialismo britânico, e me parece bastante improvável que a guerra contra o Irã seja vista da mesma forma, no sentido de que os Estados Unidos ainda são muito mais poderosos do que eram o Reino Unido em 1956. E, independentemente do desfecho dessa guerra, permanecerão com mais poder do que tinham o Reino Unido. Então esse ponto é importante. Talvez esse momento seja lido como o símbolo do início do fim do imperialismo dos Estados Unidos, e não como o fim definitivo, tal como foi o momento Suez para o Reino Unido. Outra grande diferença é que a vitória política do Egito ficou muito condicionada ao apoio que a União Soviética deu ao país nessa oportunidade. Porque se a União Soviética não tivesse adotado essa posição, talvez as forças imperialistas tivessem tido sucesso contra o governo do Egito. E aí talvez Nasser não pudesse ter se mantido no poder e não teria colhido os resultados positivos da vitória que ele obteve. No caso do Irã, a situação é muito diferente. O Irã é um país que tem o seu próprio complexo industrial militar, que na prática se modernizou, se fortaleceu, se preparou para essa guerra e está a vencendo com os seus próprios recursos. É óbvio, eu já comentei em outras oportunidades, que a China e a Rússia estão sim ajudando o Irã, mas de forma alguma isso se compara ao apoio que a União Soviética deu ao Irã nessa oportunidade. Isso é importante, pessoal, porque mostra o tamanho da vitória iraniana nessa guerra, pelo menos até o momento. Porque, com pouco apoio de grandes potências, o Irã está conseguindo desafiar uma potência muito maior do que os egípcios enfrentaram em 56. E notem, pessoal, que essa guerra ainda não acabou. De modo que as perdas pelas quais os Estados Unidos podem passar, talvez se avolumem. Talvez não sejam apenas as que eu estou descrevendo nesse vídeo, podem ser muito mais significativas. Porque se os Estados Unidos não têm condições de manter uma guerra longa contra o Irã, seja por meio de um bloqueio naval, seja por uma retomada de ataques contra esse país, aí a tendência é que a vitória iraniana vá se tornando cada vez mais clara. E aí, quando os dois países tiverem que sentar à mesa de negociações, os iranianos estejam numa posição de força. E o acordo que seja assinado seja mais benéfico do que a gente poderia imaginar nesse momento. Porque um dos motivos pelos quais os Estados Unidos buscaram o cessar-fogo era o medo de que, se a guerra continuasse, o Irã obtivesse uma vitória significativa. Talvez acabasse afundando um porta-aviões dos Estados Unidos, ou algo realmente muito espetacular, que forçaria Washington a buscar uma saída imediata. E é óbvio que, se a guerra chegasse a esse ponto, os Estados Unidos teriam que assinar uma rendição muito desfavorável. Só que notem, a guerra ainda não acabou. O bloqueio é muito mais prejudicial aos Estados Unidos e aos seus aliados do que ao Irã. Inclusive, há várias evidências de que, apesar do bloqueio estadunidense, o Irã segue exportando seu petróleo para a China. De modo que não há nenhum sinal de que o governo iraniano esteja em vias de colapsar. Por outro lado, os Estados Unidos precisam desse acordo. Foi por isso que o Donald Trump buscou um cessar-fogo lá atrás, e a situação não melhora com o tempo. Quanto mais os Estados Unidos demorarem para aceitar essa realidade e buscarem um acordo de paz minimamente interessante, ou que pelo menos sirva para que a sua derrota não seja total, melhor para eles. Porque se eles não fizerem isso, a guerra vai se arrastar, as consequências econômicas vão ser mais significativas e o Irã vai ter mais condições de impor a sua paz. É óbvio que os Estados Unidos dificilmente vão capitular totalmente para o Irã. Evidentemente, o Irã vai ter que ceder em alguns pontos, mas ainda assim, quanto mais o tempo vai passando, maiores as chances do Irã de impor a sua própria vontade, a sua própria paz. Vejam então, pessoal, que existe um adágio popular já muito antigo que diz que nós devemos estudar a história para não repetir os erros do passado. Só que o problema é que os grandes líderes ao redor do mundo frequentemente não fazem isso. Não conseguem discernir esses elementos e muitas vezes são atravessados por um sentimento de arrogância. Algo que os gregos chamavam de hubris, que não tem uma tradução exata, mas seria como uma arrogância suprema que precede a queda. É exatamente isso que fez os britânicos iniciarem a guerra contra o Egito em 1956. E é um sentimento parecido que permeia as ações dos Estados Unidos no mundo, em especial na guerra contra o Irã. No momento em que Donald Trump foi iludido pelas declarações de Benjamin Netanyahu, que disse que o Irã seria facilmente derrotado, comprou essa narrativa
superestimou as suas próprias capacidades e subestimou as forças do inimigo. Porque em qualquer conflito é necessário, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo. E aparentemente Donald Trump não conhecia nenhum dos dois. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Quem está me conhecendo aqui no Farol Brasil, peço gentilmente que vá até o meu canal, Ricardo Leões, o Mundo ao Seu Alcance, no qual eu faço análises toda semana sobre os grandes temas de relações internacionais.